Continua ainda na capital federal, porque por lá a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou recurso contra a decisão que condenou a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, os advogados pedem a redução da pena e também a correção de pontos que eles consideram falhos no acórdão do STF. Agora, toda a defesa deve ser analisada pelo relator da ação, que é o ministro Alexandre de Moraes. Vamos conversar com o Pedro Moreira, que chega mais aqui no Novo Dia, trazendo esses próximos passos, né, Pedro? Está todo mundo querendo saber quais serão esses próximos passos, o que a gente pode esperar, calendário, enfim. Um ótimo dia para você, agora com calma, boa terça-feira. Oi, Renan, obrigado. Ótima terça-feira para quem está com a gente. Renan, o prazo vencia ontem, né? Aquele prazo de 5 dias depois que o Supremo publicou aquele compilado de todo o julgamento dos réus do Núcleo 1, né? Dos 8 réus, vencia ontem à meia-noite e dos 8 réus do Núcleo 1, 7 apresentaram recursos. Lembrando que o tipo de recurso que o Supremo admite nesse tipo de caso são chamados embargos declaratórios, né? Que não tem poder de alterar o resultado de uma sentença, não é como na justiça comum, né, que a gente entra com um recurso pedindo para um juiz ou para um juiz acima dele, uma instância acima dele, rever o caso, né? Nesse caso, as defesas só poderiam apelar para o que a gente vem falando, né, para possíveis pontos obscuros ou que não tenham ficado claros, mas de qualquer forma a defesa inclui ali, né, certos pedidos de revisão, sobretudo para redução de penas. Todos os que apresentaram recursos pediram redução das penas, né, às quais foram condenados os seus clientes. No caso do Núcleo 1, o único que não apresentou recurso foi o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Isso porque, por causa do acordo de delação premiada que ele tinha firmado, a pena dele já tinha sido reduzida, né? Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Por isso, os advogados decidiram não contestar essa pena, né, vão apenas aguardar o chamado transitado em julgado para pedir que o ministro Alexandre de Moraes considere já esse período cumprido, né, então Mauro Cid já estaria livre. Com relação aos próximos passos, né, Renan, o que acontece agora? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele pode pedir que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esses recursos que as defesas apresentaram. Depois que a PGR se manifestar, devolver a opinião dela para o Supremo Tribunal Federal, é aí que o ministro Alexandre de Moraes pode proferir a decisão dele com relação a esses recursos, liberar os recursos para julgamento da primeira turma. Aí vai ficar com o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, marcar o julgamento desses recursos pelos demais integrantes da turma. Isso pode acontecer presencialmente, lembrando que a turma tem sessões geralmente às terças-feiras à tarde, mas o mais provável é que ocorra no chamado plenário virtual, aquele em que os ministros não discutem as questões pessoalmente, eles apenas depositam um voto no sistema eletrônico do Supremo. Aí, nesse caso, geralmente os julgamentos são abertos às sextas-feiras e os ministros têm uma semana para apresentar os votos deles, as decisões deles com relação a esses recursos. Depois disso tudo, Renan, as defesas ainda podem apresentar um recurso pela segunda vez, pedindo esclarecimentos de pontos que ainda possam ter ficado obscuros, na opinião dos advogados. Então, é só depois desse segundo recurso ser analisado, passar por todo esse processo, é que a gente poderia considerar o processo transitado em julgado, né, não havendo mais possibilidade de recursos, que é quando, então, o Supremo poderia determinar o início dos cumprimentos das penas de prisão. Renan, vou tentar ser breve agora para poder te devolver, para falar rapidamente do que as defesas apresentaram, né? Então, lembrando que dos 8 réus, 7 apresentaram recursos, todos eles pedem redução de penas, e a gente focando mais no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa apontou ali 8 pontos, né, em que eles consideram obscuros, né, que precisariam de esclarecimentos ou contestam decisões da primeira turma diante das provas que foram apresentadas, e é interessante a gente citar também que os advogados de Jair Bolsonaro
Bolsonaro usaram o voto do ministro Luiz Fux, que a gente lembra que foi o voto divergente, né, no caso do Núcleo 1, ele votou pela absolvição de Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro usaram o voto de Fux 6 vezes, citaram 6 vezes o voto dele para poder argumentar e contestar o resultado do julgamento. Entre outros pontos, eles voltam a contestar a credibilidade da delação premiada de Mauro Cid, alegam que ele apresentou várias versões diferentes, que ele não teve voluntariedade, né, estava sob pressão para apresentar essa delação. Também criticam mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, falam que ele teve um papel muito inquisitório, né, a acusação por parte do juiz julgador foi muito incisiva, dentre outros pontos, e pedem também, Renan, que sejam considerados como tendo o mesmo objetivo 2 crimes, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Se o Supremo entendesse que esses 2 crimes, por terem o mesmo objetivo, deveriam ter recebido apenas uma pena, isso poderia reduzir a pena de prisão do ex-presidente em mais ou menos 6 anos. Lembrando que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado, além de 248 salários mínimos em multa, Renan. Então agora a gente aguarda os próximos passos na primeira turma, mas lembrando que ainda tem essas fases aí para a gente ter o processo considerado transitado em julgado, Renan.